No 11º Congresso de Direito Administrativo Mineiro, realizado entre 6 e 8 de maio de 2019, tratei do tema inteligência artificial. A palestra está disponível nas redes sociais, especialmente um vídeo na página do Facebook Professora Raquel Carvalho, de 20 minutos aproximadamente, e 2 vídeos disponíveis no Instagram, @professora Kel Carvalho. Cada vídeo aproximadamente com 9 minutos, 8 minutos, em que o principal do que foi discutido no Congresso está disponível para quem tiver interesse de ouvir. Considerando a amplitude do tema e alguns pedidos que foram feitos após o tema, até mesmo tendo em vista a disponibilidade pessoal explicitada de trazer algumas considerações posteriores sobre o tema da inteligência artificial, recebidos os pedidos, estruturei alguns pontos que eu acho importante a gente explicitar. O primeiro aspecto é insistir no fato de que inteligência artificial não é algo do século XXI. Se a gente for pensar que na década de 50, a Alan Turing já tratava da possibilidade de se representar, no mínimo com um sistema formal, o pensamento humano, a mente humana, com a pretensão de que isso fosse sistematicamente não só explicado, mas representado através do que se chegou a chamar de máquina de Turing, que seria capaz de apresentar o mesmo tipo de comportamento de uma mente humana, inclusive o comportamento inteligente. E esse é um aspecto que é muito importante a gente destacar. A inteligência artificial, ela exige que, através de uma representação matemática de algo simbólico humano, a máquina, o equipamento, seja capaz de aprender e, em outros contextos, apresentar soluções que não são soluções perfeitamente adequadas e automáticas, tendo em vista condições prévias apresentadas. Então, uma coisa é eu dizer que diante de A, a solução é B, e ser me apresentado um outro A e a solução necessariamente ser B. Isso é muito diferente de você afirmar, diante de A, a solução é B, e estar-se diante da solução M, e a solução M caracterizar A mais E, e se ter como solução X menos Y, através de dados e considerações diversos que podem ter pesos e identificações de variáveis que conduzam a essa definição os mais diferentes possíveis. Então, a inteligência artificial, ela presume que a máquina, o equipamento, seja capaz de aprender e de desenvolver soluções para situações outras, não necessariamente equivalentes à situação em que foi planejado aquele sistema de representação formal. Em 1956, Turing já propôs um teste em que haveria uma pessoa que interrogaria, então haveria um interrogador humano, uma pessoa, um ser humano, que faria perguntas por escrito. E ele não veria aquele que responderia as perguntas. E, na verdade, seriam aqueles, porque seriam 2. Uma pessoa, outro, um computador. E, de acordo com esse teste, o computador seria inteligente se o interrogador humano, ou seja, a pessoa que faz a pergunta, fosse capaz de considerar o computador tão inteligente quanto a pessoa que estaria respondendo as perguntas. Então, uma pessoa pergunta para outra pessoa e para um computador e não sabe fazer a diferença de quem é a pessoa, de quem é o computador. Não sabe nem se é computador. Ou seja, presume-se que a máquina que conseguisse fazer parecer a quem faz a pergunta que ela é um ser humano, essa de fato seria uma máquina inteligente. E aí a gente de cara já verifica que há uma série de premissas difíceis que precisam ser satisfeitas. Primeiro, é preciso que o computador entenda como o ser humano fala. Então, há uma questão de processamento de linguagem e de uma linguagem natural do ser humano.
É preciso que esse conhecimento seja representado, o conhecimento humano. Então, a máquina, ela precisa não só entender da linguagem, mas ela precisa armazenar o que ela sabe e o que ela ouve naquele momento de quem interroga. É preciso que se faça um raciocínio e que, obviamente, em se tratando do equipamento, ele tem que ser automatizado. Isso significa que um computador tem que ter informações armazenadas, precisa ter dados que possibilitem responder aquelas perguntas e, inclusive, tirando novas conclusões, porque dificilmente os dados armazenados, eles correspondem exata e automaticamente à pergunta que foi feita. E, além disso, presume-se um mínimo de aprendizado por parte da máquina, porque é preciso que as considerações feitas por quem pergunta, as circunstâncias novas apresentadas sejam identificadas e, se elas extrapolarem aquilo que inicialmente se colocou como dado para ser considerado, o padrão a partir do qual foi armazenado um determinado conhecimento, é preciso que a máquina saiba, diante desses dados, fazer uma explicação e dar uma resposta. É engraçado que esse teste, que foi considerado cientificamente como uma prova que vencida seria evidência indiscutível de que uma máquina, um computador é capaz de ter inteligência, ele só foi satisfeito em 2014. Turing falava que até o final do século XX um computador, na verdade não há certeza de que o nome designado era esse, mas enfim, que uma máquina, um equipamento seria capaz de passar por esse teste. Demorou um pouquinho mais, não foi no final do século XX, foi na segunda década do século XXI. Em junho de 2014, utilizaram um software e era um chatbot que convenceu os juízes interrogadores que ele era um garoto. Ele seria um garoto ucraniano de 13 anos. Quem programou esse chatbot deram o nome Eugene Guzman, e os programadores simularam um comportamento muito semelhante a de um garoto ucraniano de 13 anos. E 1/3 dos cientistas acreditaram que era um ser humano de verdade. A aprovação foi por 33% dos interrogadores. E aí se entendeu que esse sistema formal teria passado pelo teste da máquina de Turing, mesmo porque ele teria evidenciado a atividade como memorizar, explorar as situações para aprender diante dos fatos que lhe foram apresentados como conhecimento, melhorou a habilidade cognitiva, organizou o conhecimento, produziu conhecimento novo e deu resposta com base no aprendizado, o que de fato era algo inicialmente inconcebível. É lógico que quando a gente fala de inteligência artificial, a história científica passa por diversas disciplinas. Então, a gente não trabalha só ciência da computação, matemática. A gente precisa perguntar filosoficamente quais são as regras que levam o ser humano a pensar. Como que o ser humano chega a determinadas conclusões? A partir de um cérebro de um ser humano, como é que a gente tem a mente? E como é que a gente trabalha o pensamento, o conhecimento? Como é que a ação vem do conhecimento? Isso tudo precisa ser considerado. Quando a gente pensa num programa de GPS, eu preciso entender como que um ser humano, a partir de determinadas regras, chegou a determinadas conclusões, para que eu possa reproduzir isso. Há quem diga, inclusive, que o algoritmo de Aristóteles, 2.300 anos antes, levou ao programa de GPS 2.300 anos depois. Nós não conseguimos trabalhar sem pensar economicamente. Quando a gente toma uma decisão baseada em quê? Na busca de uma recompensa, em maximizar uma recompensa. A gente pode fazer isso sempre, ainda que as outras pessoas não possam acompanhar? Como que a gente faz isso se uma recompensa está distante no futuro? Então, essas coisas precisam ser consideradas na inteligência artificial, e aí a gente vai ter que estudar a teoria dos jogos, teoria da decisão. A gente precisa tentar entender economicamente o que são decisões boas o suficiente para que a gente consiga programar decisões que forneçam uma descrição mais parecida com o comportamento do homem na realidade e que sejam boas o suficiente.
Quais são as regras que a gente vai fazer para isso? O que nós vamos computar? Como é que a gente vai trabalhar com informações que não são exatamente certas nem matemáticas? E essas são questões e questionamentos matemáticos. O Alan Turing tentou caracterizar quais funções eram computáveis, quais eram capazes de ser computáveis, embora não fossem à época. E ele estabeleceu, olha, algumas funções nenhuma máquina vai poder calcular de forma matemática e objetiva. E aí entra um pouco de neurociência. Como é que um cérebro processa informação? Vamos pensar de célula, pensamento, a ação, a consciência. Cérebro não é igual a um computador digital. Computador pode ter um tempo mais rápido, mas o cérebro ele é muito mais complexo. E como é que a gente vai trabalhar com a programação de computadores que apresentem uma capacidade similar do cérebro, considerando que o nosso cérebro não usa todo o seu potencial, todos os seus neurônios? Ademais, a gente não é só cérebro. Como é que o ser humano pensa e age? Se a gente entrar por uma linha de psicologia cognitiva, misturar isso com engenharia de computadores, como é que a gente vai construir um computador eficiente que trabalhe a tentativa de entendimento de como um ser humano pensa, como um ser humano age, como a linguagem se relaciona com o pensamento. Todas essas são questões que parecem muito abstratas e muito distantes da realidade de uma discussão de inteligência artificial no mundo do direito, mas a gente precisa entender que nós já estamos, sem perceber a amplitude da execução que já existe no tocante à inteligência artificial, adotando diversas modalidades de inteligência artificial para tarefas humanas. Em áreas que variam desde áreas sociais, e aí a gente está falando de Facebook, Twitter, áreas relativas a diagnóstico, e aí muito na área de saúde, sem ignorar o que já se faz na área de educação, de comunicação, a inteligência artificial aplicada às redes de vendas, as mudanças comportamentais, capacidade de influência em eleições. Então, a gente já tem uma realidade que é colocada como indiscutível em razão de escolhas feitas por empresas, por governos, no tocante a esse tipo de tecnologia, sem que, a meu ver, a gente esteja maduro e com respostas mínimas decorrentes dessas diversas áreas do conhecimento científico. Na palestra eu trabalhei o fato de que o Tribunal de Justiça de São Paulo buscou firmar um contrato a fim de ter um processo eletrônico por um sistema diferente daquele que era aprovado pelo CNJ, que é o JPE. E seria contratada a Microsoft e armazenaria os acervos do tribunal no sistema, o que se entendeu implicaria claramente um risco à segurança. A decisão liminar do CNJ foi no sentido de que há o Sistema de Processo Judicial Eletrônico, o PJE, e que não faz sentido nenhum uma nova plataforma digital em substituição ao atual sistema, ainda mais para uma empresa internacional. A verdade é que a gente está muito além de uma discussão que, a meu ver, é até meramente simples diante da possibilidade de complexidade que pode advir do uso de inteligência artificial. O uso corriqueiro de plataformas digitais em outros países, ele vem atingindo seara sem que a gente se perceba e discuta. Eu falo que é algo que está acontecendo para a gente pensar depois como é que faz, né? O Poder Judiciário chinês está trabalhando com iniciativas que levam, por exemplo, a possibilidade de julgamento por semelhança, trabalhando Big Data e gerando decisões automaticamente. Há quem entenda que a gente tem que ir lá aprender com os chineses. Tem cá as minhas dúvidas. Em março de 2019, a Casa Branca reuniu no site dela todas as iniciativas de inteligência artificial no serviço público norte-americano. Você fala, mas isso está acontecendo lá, está muito distante da realidade. Bem, a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará ofereceu um serviço de consultoria para escritórios chamado John, que afirma-se, mediante inteligência artificial, vai utilizar conhecimentos
e automação prévia com possibilidade de raciocínio para auxiliar jovens advogados com menos de 5 anos de experiência, com menos de 5 anos de atuação efetivamente no mercado. A gente tem a possibilidade de uso de robôs como disrupção tecnológica, robôs virtuais que leiam documentos jurídicos, que trabalhem documentos jurídicos, sendo trabalhados desde o Tribunal de Contas da União, e aí eu indico a excelente palestra que foi dada pelo ministro Benjamin Zimler no Congresso Mineiro de Direito Administrativo. Realidades como o Superior Tribunal de Justiça, que se afirma foi o primeiro tribunal de justiça primeiro tribunal totalmente digitalizado do mundo, e que já começou com um projeto piloto de soluções de inteligência artificial. E aí a gente não está falando só de definir assunto do processo com classificação processual antes da distribuição. É um pouco além disso, identificação de temas nos processos, separar casos com controvérsia semelhante, localizar processos que tenham a ver com precedentes daquele determinado tribunal. O que se busca além de ler os processos, classificar tematicamente os processos com um acerto superior ao acerto pelo homem, pelo ser humano, pelo servidor que trabalha, e aí a gente tem que ter reconhecimento de caractere para que a leitura seja feita, evolução de tratamento em relação aos documentos utilizados, porque aí não pode ser imagem, tem que ser algo que seja passível de leitura com um trabalho específico, e desde 2008, de junho de 2008, já tem uma instrução normativa que criou uma comissão intersetorial e efetivamente medidas estão sendo tomadas, e não só no STJ. No STF a gente tem o Victor, que é definido como uma ferramenta de inteligência artificial e que busca verificar se os REs, os recursos extraordinários, tratam ou não de matéria que tenha já sido objeto de julgamento com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar que seja necessária a análise e que esse processo possa ser devolvido. E talvez uma das experiências que ainda não foi explorada, a meu ver, do ponto de vista científico, com toda a repercussão prática que ocorre, é a da Receita Federal, que utiliza sistemas que se afirma serem de inteligência artificial para decidir processos das delegacias da Receita Federal. Então, os computadores vão lá, identificam o que o contribuinte está falando e apresentam uma proposta de decisão. E uma delegacia que tinha aí, por exemplo, 20 mil de passivos de processos, em um mês, uma semana, baixa para 500 que podem ser analisados acuradamente pelos servidores que não mais estariam sujeitos ao ônus de analisar processos repetitivos que tratariam da mesma matéria. Então, nós teríamos uma decisão automatizada a partir de Big Data, decorrente de algoritmo, e dizem alguns, ou a partir de inteligência artificial ou de inteligência híbrida, e isso vem acontecendo. No CAD, a gente tem sistema que se qualifica como inteligência artificial para identificar eventuais combinações entre agentes econômicos. É uma das coisas mais difíceis de quem realiza poder de polícia fiscalizando o mercado, é identificar se há ou não há cartel, se há ou não há prática ilícita, se o mercado se mantém ou não se mantém competitivo, se há anomalia, se não há anomalia. E tem se buscado dados como uma variação de preço que seja menor do que é razoável, utilizar critérios, por exemplo, que já vêm sendo utilizados a partir de uma pesquisa de agência reguladora, a ANP. Então, postos de gasolina, mercado de combustível, que é um mercado que não é exatamente um mercado fácil, é um mercado complicado. Desenvolve-se o que eles chamam de filtro de variância, e dependendo do que resulta dessa análise desse filtro de variância, a gente pode identificar ou não a existência de um cartel ou aquele local como sendo um local que merece um maior cuidado fiscalizatório de controle. A ideia é verificar uma anomalia estatística a partir de informações de compras públicas, de lances, de denúncias que venham em maior número. É muito difícil o governo enfrentar isso.
E evidência estatística pode sim ser um bom elemento para que se busque soluções. Então veja, a gente começa com tribunais do judiciário, a gente passa pela Receita Federal, que é uma entidade com competência arrecadatória relevante, a gente chega a órgão de fiscalização. No Rio de Janeiro, em determinados setores, matérias, já se tem a tentativa de solução alternativa de conflitos, através de uso, inclusive, de aplicativos, de plataformas que levem a acordos e possam diminuir os litígios. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que se mensurou em 2018, recebeu na área de saúde mais de 50 mil processos com valor baixo, demanda aí entre R$2.000 e R$4.000, ou R$1.800 e R$4.000, e aí se entendeu fazer um centro de integração online, um núcleo permanente de método consensual para acabar com o conflito, com o uso de ferramenta digital, que poderia implicar uso no celular ou no site, que se requer para que se tenha rapidez, economia de recursos, segurança jurídica, sistemas inteligentes que resolvam demandas e que possam bater dados. Então, inicialmente já se identificou, por exemplo, que em determinadas ações repetitivas que se configuram danos coletivos e que as ações coletivas não vinham apresentando resultados porque não vinham sendo cumpridas as decisões resultantes da ação coletiva, de ação civil pública. Então, decisões judiciais que beneficiavam individualmente uma categoria, um determinado grupo em uma ação civil pública vinha sendo descumprido. Como é que se descobriu isso? Verificando a multiplicações de ações individuais. Então, se tem muita ação individual sobre aquilo, alguma coisa está errada. E existem setores outros em que isso vem sendo adotado e que, em relação à atividade administrativa do Estado, pode trazer benefício, sem dúvida, com potencial de ganho indiscutível. Se a gente pensar em combate a terrorismo, vários países vêm utilizando escuta telefônica, captação de imagem, cyberinfiltração, quando a gente pensa em, não na web, mas na deep web, determinados países, como a Bélgica, já trabalham com cooperação internacional para combate efetivo ao terrorismo, que é uma realidade. As pessoas falam, está muito longe do Brasil. Eu falo, querido, em Salvador, no último carnaval, identificaram um foragido que estava, inclusive, com o rosto descaracterizado por fantasia e maquiagem, a partir de um projeto de videopoliciamento, uma inovação tecnológica. Utilizaram um software de reconhecimento facial, o rosto da pessoa foi filmado, cruzado com um banco de dados, e alertou-se efetivamente à polícia e se verificou a possibilidade de se fazer isso. Não que seja algo absolutamente inovador. Já há alguns anos a gente tem reconhecimento facial em diversos aeroportos para combater tráfico, contrabando. Não é segredo que a Operação Lava Jato, desde 2014, trabalhou com um número gigante de informação, né? Mais de 1 milhão de gigabytes. E na época do Big Data é isso mesmo, a gente precisa trabalhar com evidências digitais e varrer HDs simultaneamente e tentar identificar padrão, bater documentos, fazer correlações e conclusões. Isto é uma realidade, isso tem potencial de resultados positivos. O avanço da tecnologia é algo que a gente não pode desconhecer. Vem chegando a searas que a gente não imaginava. Outro dia eu li que o Washington Post é um jornal que no ano de 2018 teve 850 artigos escritos por máquina. Então a gente está tendo hoje no universo da comunicação software que gera texto, gera relatório, gera artigo. A gente não pode imaginar que isso não vai chegar ao mundo do direito, mesmo porque, já chegou. E a gente precisa trabalhar isso com certo cuidado, porque, e aí eu vou voltar em algo que eu disse na palestra, é preciso que a gente não abra mão daquilo que nós levamos séculos para obter, para ver evoluído. Então as pessoas dizem, olha, num tempo de inteligência artificial do direito, a gente precisa adaptar a teoria geral dos atos administrativos, as concepções de processo administrativo, a gente precisa trazer isso para o mundo digital e rápido, porque a velocidade com que as coisas estão mudando é uma velocidade rápida.
Verdade. A velocidade é rápida, a gente precisa mesmo de adaptar a teoria geral dos atos administrativos, trabalhar a ideia de processo administrativo, de regime jurídico de direito público, mas aí eu quero dizer que adaptar, trazer para o século XXI o direito administrativo não significa ignorar aquilo que a gente demorou séculos para adquirir. Então, nós demoramos muito tempo para, ao menos teoricamente, defender que é preciso publicidade e transparência na administração. Embora não seja raro um movimento cíclico e, a seguir de adoção de leis como a Lei de Informação Administrativa, se ter uma reação que é a de não transparência em cumprimento à lei e, ao contrário, medidas governamentais subsequentes que buscam o escuro, o não divulgado, o esconder. É muito comum que ocorra isso e na história do direito público isso é muito comum. Mas se a gente demorou anos para chegar a poder falar disso com uma certa clareza, a gente não pode transformar a adoção de um serviço digital, a implantação de sistemas de inteligência artificial num mecanismo de superar completamente a publicidade e a transparência que é necessária. E aí é preciso que a gente entenda que, além da publicidade e da transparência, existem aspectos que vinculam os comportamentos administrativos. Eu não posso adotar um sistema de inteligência artificial ignorando que é preciso dar ampla defesa e contraditório a qualquer um que tenha o seu universo jurídico individual atingido por uma medida do Estado. O Estado não pode retroceder à época do autoritarismo em que não se admitia a integração da vontade do terceiro que é atingido pela atividade estatal no momento em que se toma uma determinada decisão ou que se executa uma determinada medida, seja um ato administrativo, seja um contrato administrativo. Devido processo legal, ampla defesa, contraditório, publicidade, assegurar-se a transparência, o regime jurídico de direito público, enfim, ele não pode ser ignorado quando se faz essa adaptação do direito administrativo para se incorporar uma série de medidas de inteligência artificial. E isso parece muito fácil, mas não é. Porque quando eu trabalho com a ideia de sistemas que vão predizer determinados comportamentos ou que vão descrever determinados comportamentos e, a partir daí, ensejar decisões, eu preciso publicizar como isso está sendo pensado, automatizado e feito, para que não se tome como verdade absoluta aquilo que se realiza pelo simples fato de se realizar por máquina. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa, acompanhando algumas discussões em redes sociais, até um autor que eu citei a dissertação de mestrado dele, o Carlos Henrique Bart, e acompanhando uma discussão dele em rede social, me lembrou muito alguns textos que eu tinha lido falando. Automação de processo repetitivo não é o mesmo que inteligência artificial. E é engraçado que desde o início que eu vi algumas iniciativas do direito sendo qualificadas como de inteligência artificial, a minha sensação é de que aquilo não era inteligência artificial, porque inteligência artificial implica em capacidade de aprendizado da máquina, de algum tipo de evolução. É óbvio que inteligência artificial não se resume a machine learning, é algo indiscutível. Mas a capacidade de ir além do que inicialmente é colocado, de um processo de sistema de uma máquina, ir além do que a intervenção humana com os dados dela, alimentadores daquele sistema, pode levar a uma conclusão, isso para mim é meio que automático. É meio que óbvio, é meio que claro. A gente não pode reduzir a automação à inteligência artificial. A automação é uma coisa. A automação em relação ao processo repetitivo é estabelecer um padrão, é estabelecer um estereótipo e, a partir dali, daquele estereótipo, você o aplicar a outras situações. É mais ou menos o raciocínio de súmula vinculante. É algo muito comum nos países de common law. Você estabelece, a partir de decisões em determinados casos, por meio de processos indutivos de hermenêutica, uma determinada norma, e aquela norma vai ser a regra, o que equivale para a gente, a regra da lei, a regra escrita. Para a gente, que eu digo aqui, nos países de civil law. E essa regra que é aplicada a partir das decisões jurisprudenciais tem métodos de readaptação, overruling, distinguish,
que são métodos que buscam, olha, tudo bem, existe essa regra, mas nesse caso não é para aplicar porque essa situação é outra. Ou existiu essa norma decorrente da jurisprudência anterior, mas agora a gente precisa ir além disso. E aí falando bem de forma simples e simplificando bem, porque hoje não há nenhuma dúvida que os países de common law incorporam formas de concepção do direito que seriam típicas de países de civil law, leis, e nós, países de leis escritas, incorporamos através de inúmeras medidas. Hoje, se a gente pensar o que é incidente de resolução de demanda repetitiva, incidente de assunção de competência, isso tudo é típico de um sistema de common law, e a gente tem hoje no direito brasileiro incorporadas essas regras. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa ter muito cuidado para quando utiliza formatos parecidos com esses formatos do sistema de common law para induzir normas e a partir daí aplicar aquilo em diversas realidades, que é a automação, de certo modo, não levar isso para a representação simbólico-matemático-computacional de uma forma absoluta. E de uma forma absoluta e mais, na verdade, a meu ver, e menos. Não pode ser de uma forma irrefletida, de uma forma impensada. Nós precisamos, sempre que formos analisar diante de uma determinada realidade, quais são as circunstâncias que vão ser consideradas para que dali eu extraia uma norma, a gente precisa ter muito cuidado em definir quais são as circunstâncias. Que peso que eu vou dar a cada um dos fatores inerentes àquela circunstância. E até quando eu vou considerar hipóteses, aspectos, variáveis, tamanho, forma, peso, em relação a cada um daqueles aspectos. E não há nenhuma dúvida que o resultado vai variar. O resultado de uma decisão, ele depende de quais são as variáveis, quais são os aspectos, qual é o peso que eu dou a cada um desses aspectos no momento em que eu vou definir qual será a decisão. E se eu não tomar cuidado, eu posso eleger variáveis demais e aí eu ter um resultado que ele é tão adequado à realidade específica que ele não serve em matéria de norma para outras circunstâncias. Ou pior, ou melhor, igualmente ruim, eu posso ter variáveis insuficientes e aplicar o resultado delas a situações em que elas não se aplicariam. E sem saber que variáveis foram essas que foram consideradas no momento em que foram eleitos os dados que levaram a essa programação do comando que aplicado vai levar a um resultado. Quem é que programa o algoritmo que, rodando automaticamente, vai me levar a uma determinada solução? Quais são os aspectos que esse algoritmo vai considerar? Qual é o peso de cada um desses aspectos? Se a gente não toma cuidado, a gente entra num grande problema que é o looping. Roda, 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 roda e a gente não consegue chegar a uma solução. Eu brinco que tem muito ser humano que não sai disso. Porque, na verdade, a questão da inteligência artificial, e aí parece piada, mas não é, ela tem tudo a ver com a questão da inteligência humana. Existem aspectos do conhecimento no tocante à decisão humana que a gente não trabalha. E que no direito a gente está muito distante disso. Existem algumas universidades que estão extremamente preocupadas e fazendo estudos bastante cuidadosos em relação a isso. Aqui em Minas, a gente tem na PUC Minas alguns estudiosos na filosofia do direito que trabalham a questão do viés cognitivo. Então a gente tem quem transporta isso para a inteligência artificial e fala, olha, tem o problema do viés de busca, tem o problema do viés de representação, trabalha essa questão do looping, mas enfim. No direito hoje, em face desses exemplos que eu dei, e eu dei exemplos relativos a STJ, STF, CAD, Receita Federal, exemplos extremamente concretos. Eu nem falei da tal Estônia, que todo mundo diz que lá o equivalente ao juizado especial, ações de até 8 mil euros, já são decisões automatizadas. Eu, na verdade, falo de situações mais próximas da realidade brasileira. E aí eu quero tratar de como esses sistemas estão sendo programados. Quais são as circunstâncias que eles estão considerando? E a gente está trabalhando aqui inteligência artificial mesmo, porque aí o Carlos Henrique Barth ele fala uma coisa, ele fala, olha, acumular
acumular de forma enciclopédica um conjunto infindo de dados é só acumular de forma enciclopédica um conjunto infindo de dados. Não tem nada de inteligente nisso. Projetar um robô que, em vez de considerar as informações de uma Constituição, uma lei e um livro, consegue considerar as informações de uma Constituição, 10 decretos, 50 portarias e instruções normativas, as decisões jurisprudenciais sobre elas, todos os livros que foram publicados, a doutrina, de modo a ter um resultado, ainda é uma pseudo-inteligência. Não é inteligência, é uma automatização de um conhecimento prévio. A primeira coisa, a gente tem que saber que informação é essa que está sendo considerada previamente. Ela é confiável? Ela não é confiável? Eu estou considerando as peculiaridades e a própria insegurança que é inerente à coleta das informações. Uma automação que vem com a cara de inteligência artificial e é incorporada pela autoridade judiciária, sem atentar para as diversidades das realidades que posteriormente podem ser consideradas e devam ser consideradas quando se faz o julgamento, é um negócio muito perigoso, porque eu posso estar ignorando os limites da realidade. Eu posso estar reduzindo o mundo muito além daquilo que é cabível. Em que medida isso é razoável? A gente tem que ter muito cuidado com as promessas da inteligência artificial, principalmente quem é do mundo do direito, porque quem é do mundo do direito tem uma reação que é mais ou menos pavor, resistência, não vou meter com isso, não é algo que me diga respeito, ou olha que coisa sensacional, vamos incorporar tudo que os incríveis, e são incríveis mesmo, engenheiros, programadores têm realizado. E a coisa não é assim. É preciso que a gente entenda que, principalmente no âmbito jurídico, é preciso uma personalização que seja mais preocupada com as especificidades do sistema e mais dos resultados amplos que isso pode causar. A gente tem que pensar que quando a gente fala do direito e fala do Estado realizando o direito, nós estamos falando da administração pública, prestando serviços, elegendo poder de polícia, controlando, fiscalizando, punindo, uma infindável categoria de pessoas jurídicas, milhões e milhões de pessoas. Nós estamos falando de estabelecer quais vão ser as respostas que o Estado vai dar para as pessoas que se coloquem, jurídicas e físicas, que se coloquem diante deles, requerendo soluções, pedindo soluções. E aí, de repente, se você automatiza e reduz aquilo a um número específico de possibilidades, que desconsidere a complexidade do que pode ser colocado no futuro diante do Estado, isso é muito complicado. Porque, primeiro, você aprisiona o futuro àquilo que foi mensurado no tocante ao passado, que é um dos grandes problemas da tecnologia. Como ensejar a evolução se quando eu automatizo determinado volume de informações e de respostas que vão resultar desse volume de informações, eu estou jogando para o futuro algo que aconteceu no passado. Como é que eu vou viabilizar que isso vá para frente? E segundo, até que ponto que essa resposta realmente é adequada para as circunstâncias supervenientes? Na medida em que automatizar uma escolha humana não é algo fácil, e isso no vídeo da palestra eu deixo isso muito claro, quando eu trabalho a história do frame problem, a gente tem a dificuldade de fixar qual é o número de variáveis que a gente vai considerar. Se eu não deixo características a mais serem consideradas, serem levadas em conta, como é que eu vou ter certeza que aspectos mais complexos de uma realidade futura e que sejam relevantes não terão resultado e que isso não vai trazer nenhum prejuízo? Como é que eu vou evitar que vieses de interpretação indevida em relação a quem programou a resposta a ser dada pelo judiciário, e que raramente é um juiz? Como é que eu vou assegurar que esses vieses de interpretação, de decisão, que vão ser dos engenheiros, que vão ser dos programadores, não vão comprometer algo que a própria ciência jurídica, tal como neste momento de evolução, entende inconcebível? Como que a gente vai fazer para questionar isso tudo? E aí eu volto um pouco do direito administrativo. Quando se trata de adotar novas medidas, a gente precisa atentar para transparência, publicidade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, e a gente precisa atentar para algo que eu chamo de saída de emergência, que é algo que diversos autores trabalham dentro da ideia de precaução e de segurança jurídica, como a necessidade indiscutível de você ter
possibilidades de rever o que foi colocado ali. E quando eu falo de possibilidades de rever o que foi colocado, é assim, diante de uma decisão resultante de um sistema de automação ou de inteligência artificial, nós vamos assegurar o duplo grau de decisão, ou seja, vai ser possível a revisão? Pergunta 1. Na administração pública a gente sabe que não existe duplo grau de jurisdição obrigatória. Quando se tratar de decisão automatizada, por exemplo, lá na delegacia da Receita Federal, lá no CAD, uma decisão automatizada, decorrente de um sistema que girou automaticamente, ou mesmo de inteligência artificial, que eu acho que por um rigor técnico a gente ainda não pode falar que a gente tem, mas pode vir a ter, muito brevemente. E aí, vai ser possível rever isso? E isso sendo passível de revisão, isso vai ser revisável por máquina ou por gente? E aí, entendo eu, cá, dos meus limites, que a automação pode vir a ser um excelente recurso de maior celeridade, com os cuidados de eleger adequadamente as variáveis a serem consideradas para que a gente tenha uma capacidade de generalização adequada, de modo a que ela não seja nem viciada com o que eles chamam de overfitting, que é quando você especializa demais e só serve para casos concretos, ou underfitting, que é quando você generaliza demais e aí você não captura algo que pode ser depois. Superados todos esses problemas, eu acho que a gente pode ter resultados muito positivos. Só que os perigos diante de vieses de representação, vieses de busca que sejam influenciados por dados inconsistentes, redundantes, equivocados, eles falam em dados com ruídos, que realmente não são dados confiáveis, ou mesmo a impossibilidade de se ter, a partir daqueles dados, uma predição segura ao ponto de não ser necessária uma revisão humana. Eu entendo que, além da preocupação prévia com o pré-processamento de dados que eu trabalhei na palestra, a gente precisa ter um cuidado posterior. E esse cuidado posterior é com a revisibilidade através de uma pessoa ou de um órgão colegiado constituído por pessoas. Essas são algumas considerações que eu queria trazer. Mais uma vez, fica claro que se 20 minutos não foram suficientes na palestra, 22 na verdade, os 40 aqui também desse primeiro podcast não foram suficientes, eu aguardo alguns retornos de vocês para que a gente possa aprofundar em relação a essa matéria. E caso haja interesse, vou, tal como prometido, escrever um artigo sobre isso para disponibilizar essas que são mais dúvidas decorrentes dos estudos feitos recentemente sobre a matéria. Muito obrigada, deixo meu grande abraço e aguardo vocês para o próximo podcast. Neste, tratamos da inteligência artificial em complemento à palestra proferida no 11º Congresso Mineiro de Direito Administrativo no dia 6 de maio de 2009 e será sempre um prazer discutir com vocês questões clássicas, questões inovadoras relativas ao direito administrativo. Meu grande abraço, espero vocês na